O conteúdo dessa semana, então, será metabolismo de proteínas. Os tópicos a serem abordados nesse conteúdo serão digestão das proteínas, absorção dos aminoácidos, metabolismo desses aminoácidos. Dentro, então, do metabolismo dos aminoácidos, vamos trabalhar os conteúdos transaminação, desaminação, destino dos alfa-cetoácidos e metabolismo da amônia. São os tópicos a serem abordados. Para iniciar, então, a gente vai falar um pouquinho da digestão das proteínas, tá? O corpo, então, ele pode obter aminoácidos de duas maneiras. Da dieta, né, que são as proteínas, então, digeridas até aminoácidos, que vão ficar, então, disponíveis para o uso, né, que será a síntese de uma nova proteína ou ser catabolizado, no caso do excesso, né. Então, falando, então, das proteínas que são ingeridas na alimentação, a gente, então, vai ter a digestão dessas proteínas. Na boca, as proteínas, elas não sofrem uma ação direta, certo? E começam, então, a serem desnaturadas e quebradas, né? Liberação de aminoácidos no estômago, ok? Então, o que vai ocorrer no caso dessa proteína ao chegar no estômago? Então, quando chega no estômago, tá? Existe uma enzima, né? Pepsinogênio, que é a forma inativa da enzima pepsina. A enzima pepsina, tá? Ela é ativada devido ao baixo pH. Esse baixo pH, ou seja, o ácido clorídrico, ele é produzido com base num estímulo do hormônio gastrina. Então, esse hormônio gastrina, coloquei para vocês aqui embaixo, ele é o estimulante da produção de ácido clorídrico no estômago, que vai deixar o pH baixo, né? Em torno de 1,6, 3. Esse pH baixo, junto com a ação da pepsina, que vai se tornar ativa, né? Na sua forma pepsina, que é a sua forma ativa. Quando em baixo pH, esse baixo pH, o que ele causa em proteínas? Né, lá da aula de proteínas, causa desnaturação da proteína. Então, ela está lá, né, na sua forma enovelada. No momento que ela sofre desnaturação, ela vai ficar na sua forma um pouco mais linear, né, mais aberta. E aí, então, as enzimas vão poder atuar nessas proteínas e quebrar, né, hidrolisar essas proteínas e liberar polipeptídeos, né, que são aminoácidos ligados, né, em quantidades maiores, ou liberar também só aminoácido, certo? Então, essas são as ações que ocorrem no estômago. No entanto, no pâncreas, a gente tem a enzima no pâncreas, né, a gente tem a secretina. Então, o que vai acontecer? A secretina, né, estimulada, esse hormônio estimulado no pâncreas, ele secreta bicarbonato. E o bicarbonato vai fazer com que o pH fique em torno de 7, né? Então, a gente sai daquele pH ácido e agora a gente tem um pH neutro. Quando a gente tem esse pH neutro, a gente vai ativar algumas enzimas, né? Que são as proteases, as peptidases, que eu vou mostrar logo mais os nomes de todas elas e onde que elas atuam. E então, eu vou ter a ação dessas enzimas quebrando todos os polipeptídeos até aminoácidos. Então, o que vai ocorrer? Os hormônios, né, a secretina, que é secretada no pâncreas, e a que eu coloquei para vocês, ó, colecistocinina, que é secretada, então, no intestino, esse hormônio que é secretado no intestino, estimula diversas enzimas a quebrar esses polipeptídeos até aminoácidos. Que eu já vou falar, então, como eu acabei de mencionar, a ação de cada uma dessas enzimas no intestino no próximo slide. No momento que eu libero esses aminoácidos, então, eles são absorvidos, né? São transportados por carreadores de sódio pela mucosa intestinal e são absorvidos, né, na corrente sanguínea e liberados, né,
para ocorrer o metabolismo, né? A absorção desses aminoácidos e serem metabolizados. Então, o resumo, né, desse slide, o que seria? É que as proteínas, por elas serem muito grandes, elas não conseguem ser absorvidas diretamente, né, no intestino. Por isso que elas vão ter que sofrer essa ação dessas enzimas, né, que vão hidrolisar essas proteínas até aminoácidos para então serem absorvidas, tá? Então, como eu estava falando, quais são as enzimas, então, que atuam ali no intestino, que vão fazer essa quebra, né, desses polipeptídeos até aminoácidos. Então, a gente tem as endodipeptases, né? As endodipeptases, elas clivam no centro, no meio, tá? Como tripsina, quimiotripsina, elastase, ou seja, elas têm lá o polipeptídeo, né? Vários aminoácidos unidos, e elas vão quebrar no meio, no centro, no meio, vão hidrolisar no meio dos aminoácidos, né? Entre um aminoácido e outro que está no meio da cadeia, certo? A gente tem também as exopeptidases que clivam nas extremidades, na extremidade a partir da carboxila ou extremidades a partir do grupamento amina, como as carboxpeptidases A e B, né, as aminopeptidases ou dipeptidases, que elas vão clivar a partir ou da carboxila ou do grupamento amina. Então, cliva e libera um aminoácido. Nesse caso, cliva e libera um aminoácido. Essas que clivam, ou seja, quebram, hidrolisam no meio, elas liberam peptídeos maiores, né? Não é somente um aminoácido, ela libera mais de um aminoácido ligado, ou seja, são peptídeos, tá? Esses peptídeos depois ainda vão sofrer ação de outras enzimas até liberar tudo na forma de aminoácidos. Por exemplo, as dipeptidases, elas clivam, como a dipeptidase está dizendo, quebram, tem um dipeptídeo. Então, se quebrar no meio, vai liberar aminoácido, ok? Então, essas são as enzimas utilizadas no intestino para liberação de aminoácidos. Os aminoácidos, né, as proteínas, elas são degradadas no sistema digestivo por enzimas proteolíticas, como eu estava falando, e são transformadas, então, em aminoácidos. A principal utilização desses aminoácidos é para síntese proteica. 60% dos aminoácidos é utilizado como síntese proteica, ou seja, renovação de proteínas teciduais, tá? Em torno de 400 gramas por dia, falando em número, né? Mais ou menos. Depende muito do organismo. Os aminoácidos, então, liberados, eles não são utilizados, os que não são utilizados para renovação de proteína, aí sim eles são oxidados, tá? Que é o excesso, né, da ingestão, que não é utilizado para síntese proteica, então é catabolizado em torno de 30%. Quando que isso ocorre? É quando tem um jejum prolongado ou uma diabetes descontrolada, tá? Então, os aminoácidos, eles são usados como alimento energético no metabolismo, tá? Nessas condições, só que varia com o tipo do organismo e as condições metabólicas, e eles não são nem excretados, a gente não elimina os aminoácidos e nem armazena. Ou a gente sintetiza uma nova proteína ou cataboliza esses aminoácidos para obtenção de energia. A origem, como eu estava mencionando para vocês, a origem desses aminoácidos, 25% vem da dieta, ou seja, o que eu metabolizo, né, ou sintetizo uma nova proteína ou utilizo como energia, somente 25% é que vem da dieta, da ingestão desse alimento, tá? Que tem proteína. O resto, os outros 75%, vem da própria hidrólise intracelular, ou seja, a gente hidrolisa o próprio músculo, né? A própria proteína que a gente tem endógena no nosso organismo, para renovar a proteína textual, ou seja, vocês vão utilizar uma proteína que vocês já têm para formar uma nova proteína, que é o que a gente chama renovação de proteína, certo? O que não pode ser armazenado, né, desses aminoácidos, que é do excesso da ingestão, então é utilizado para síntese de uma nova proteína ou utilizado como energia, tá? Então, dos aminoácidos, para eu conseguir falar para vocês como que isso ocorre, eu vou ter que
relembrar para vocês a estrutura do aminoácido. Então, vocês têm o carbono quiral, vocês têm a carboxila, tem o grupamento amina, tem o hidrogênio e tem a cadeia lateral. Então, o que vocês têm no aminoácido? Carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né? Então, vocês têm esses 4 elementos. A porção que vocês têm a amina, né, NH3+, ela é removida do aminoácido e transformada em ureia e eliminada na urina, tá? No caso, falando no nosso metabolismo, tá? Depende, depois eu vou mostrar para vocês, existem outras maneiras de eliminar a amina, tá? Já o que a gente considera esqueleto carbônico, ou seja, a parte do carbono, oxigênio, hidrogênio, eles são degradados em intermediários das principais vias metabólicas, ou seja, eles são liberados como acetil-CoA, piruvato, acetoacetil-CoA, ou um dos intermediários do ácido cítrico, né? Então, vocês já sabem o destino. Depois que eu transformei em acetil-CoA, você já sabe o destino do acetil-CoA. Se eu transformei em piruvato, vocês também sabem o destino de um piruvato. Acetoacetil-CoA, você também já sabe, a gente já falou dos corpos cetônicos. Ou outro intermediário do ciclo de Krebs, certo? Então, esses aminoácidos, né, que vêm das proteínas endógenas do organismo, podem ser convertidos em novas proteínas endógenas. Ou da ingestão da proteína da dieta, libera aminoácido. Esses aminoácidos podem formar uma nova proteína endógena, ou ser hidrolisado, né, ser quebrado e liberar o grupamento amina e ser liberado, ser expelido como ureia, e a porção da cadeia carbônica, carbono, oxigênio e hidrogênio, vai formar, então, esses intermediários, como acetil-CoA, piruvato, acetoacetil-CoA, né, os intermediários do ciclo de Krebs, e participar de uma dessas reações, como gliconeogênese, né, formação de uma nova glicose, síntese de ácidos graxos, de lipídios e produção de ATP, né? Por exemplo, eu tenho acetil-CoA, tenho piruvato, estou precisando de energia, eu posso produzir ATP. Se eu não estou precisando de energia, eu posso sintetizar lipídio e armazenar o lipídio. Além disso, esqueci aqui, ó, já ia passar. Os aminoácidos, se não forem utilizados para uma dessas reações, elas podem ser utilizadas ainda para produzir compostos nitrogenados não proteicos, como os nucleotídeos, tá? Existe uma outra finalidade. Por isso que, se vocês se lembrarem do slide anterior, eu falo que 60% vai para a proteína endógena, 30% é catabolizado, e ainda sobra um pouco, porque existem outras finalidades além dessas duas. Então, aqui é o slide, o mesmo que eu mostrei antes numa figura mais simples, tá? Então, vocês têm as proteínas intracelulares, né? As proteínas do próprio organismo. Elas vão liberar aminoácidos e podem, com esses aminoácidos liberados, formar novas proteínas, ou proteínas da dieta, da ingestão de proteínas da dieta, liberar aminoácidos. Esses aminoácidos, a parte do nitrogênio da amônia é liberada, né? Por quê? Porque a amônia no nosso organismo ela é tóxica. Então, não tem um mecanismo que converte. Eu preciso ter no mecanismo no metabolismo um mecanismo que converta essa amônia em ureia. Por isso que ela vai sair aqui na forma de ureia. Por quê? Porque essa amônia no organismo ela se torna tóxica, tá? Porque ela é muito solúvel em água. Então, essa amônia, por ser muito solúvel em água, se eu liberasse ela na forma de amônia, eu precisaria de muita água, tá? Para poder expelir. E aí, então, eu teria esse problema, né? Por isso que a gente converte essa amônia em ureia e libera essa ureia na urina, ok? Por que ela se torna tóxica? Além de ser muito solúvel em água e dependeria muito de água, a amônia, né, nessa forma de amônia no organismo, ela diminui a síntese de ATP, então ela faz com que a gente produza menos energia, e também a amônia no organismo, ela inibe neurotransmissores, tá? Então, teria um problema também nesse caso, certo? Então,
a amônia, né, a parte do nitrogênio do aminoácido, ou ele é utilizado para biossíntese de novos aminoácidos, como eu falei aqui, formação de uma nova proteína, ou nucleotídeos, ou entra no ciclo da ureia, a partir de um composto chamado carbamoil fosfato. Tá? Lembram lá da glicose? A glicose sofria glicólise, formava piruvato, o piruvato era transformado em acetil-CoA, no ciclo de Krebs, certo? Aqui em proteínas, a gente tem o aminoácido libera a parte do esqueleto de carbono, a parte da amina se transforma em carbamoil fosfato, e o carbamoil fosfato entra no ciclo da ureia, libera a ureia, e a ureia é expelida na urina, tá? A parte, então, do esqueleto carbônico, como eu já mencionei, ele é transformado em cetoácidos, que são compostos intermediários do ciclo de Krebs. Esses intermediários, eles vão passar pelo ciclo de Krebs, vão liberar CO2, água, ATP, né? Vão fazer o ciclo de Krebs que você já conhece. E o oxalacetato, né, lá do ciclo de Krebs, ele ainda pode ser utilizado na gliconeogênese para produzir uma nova glicose, certo? Os dois ciclos, eles se ligam, tá? Se ligam por quê? Ou seja, tem uma ligação. Por quê? Porque, eu vou mostrar logo para vocês, tem intermediários do ciclo de Krebs que são usados no ciclo da ureia e intermediários do ciclo da ureia que são produzidos que são utilizados no ciclo de Krebs, tá? Como que é feita a retirada desse grupamento amina dos aminoácidos? Primeiro passo, a gente passa por dois mecanismos, chamado transaminação, 2, desaminação. No mecanismo chamado transaminação, tá? O nome já diz, vai transferir o grupamento amina. Então, ele transfere o grupamento amina de uma molécula para outra. Já vou mostrar como é que isso ocorre. E no segundo, o nome também já diz, desaminação, ele libera a amina. Então, ele libera o grupamento amina, ficando livre na forma de amônia, NH4, tá? Então, aqui, mostrando para vocês como que isso ocorre, né, a partir das reações, né, das reações que são mostradas com essas imagens. Então, a gente tem o nosso aminoácido, que está aqui. Então, aqui a gente tem o aminoácido, né, ou da proteína endógena ou da dieta, ok? E aí, então, esse nosso aminoácido, ele tem esse grupamento amina. Esse grupamento amina, ele vai ser transferido para um outro composto. Qual é o composto? Cetoglutarato. Vocês já conhecem o cetoglutarato? Porque a gente já falou dele lá no ciclo de Krebs, certo? Então, o cetoglutarato, o intermediário do ciclo de Krebs, ele vai aceitar esse grupamento amina que vai ser transferido pela enzima aminotransferase. Então, esse grupamento amina é transferido para o cetoglutarato e esse agora começa a se chamar glutamato. Então, glutamato é um aminoácido que tem um papel importante no metabolismo, tá? Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides com mais detalhes, mas a gente tem 4 aminoácidos que têm um papel central no metabolismo, que é o glutamato e a glutamina. São aminoácidos que podem ser convertidos a cetoglutarato, esse cetoglutarato ir lá para o ciclo de Krebs. Tem também a alanina, que é convertida a piruvato, e a gente tem também o aspartato, que ele é convertido a oxalacetato, mas em breve eu já falo deles, tá? Então, aqui a gente só está falando do glutamato. Então, esse aminoácido, né, da ingestão ou da proteína endógena, libera esse grupamento amina para ser transferido para um cetoglutarato, já existente no metabolismo. No momento que esse cetoglutarato recebe o grupamento amina, ele começa a se chamar, então, glutamato. E esse glutamato, então, é um aminoácido que agora vai sofrer um processo de desaminação. No processo de desaminação, esse grupamento amina ele vai ser liberado. Para ele ser liberado na forma de amônia, o que ele sofre? Primeiro, ele vai perder hidrogênio, então um NADH é formado como NAD, um NAD mais é formado, recebe esse hidrogênio e é transformado em NADH, certo? No momento que esse hidrogênio, vou aumentar aqui, no momento que esse hidrogênio é perdido da amônia, né? Ou seja, esse hidrogênio é transferido para o
NAD+, para formar NADH, esse grupamento amina está agora na forma de NH2, porque perdeu um hidrogênio, certo? Então, forma esse intermediário recebe uma molécula de água, por quê? Porque esse oxigênio da água entra no lugar do grupamento onde está o nitrogênio, e os dois hidrogênios da molécula de água, então, formam a amônia, ok? Então, esse oxigênio vem para cá, e esses dois hidrogênios, né, vêm para esse NH2 e formam agora NH4. Esse composto que foi formado com a entrada da molécula de água, ele se chama cetoglutarato. Lembram do cetoglutarato que estava aqui? Então, ele está pronto para receber um outro nitrogênio de um outro aminoácido. No momento que entrou água, o que aconteceu? O oxigênio entrou na posição onde estava o nitrogênio e o grupamento amônia ele foi liberado. E agora ele vai participar do ciclo da ureia, tá? Que a gente já vai falar em breve. Vou fazer aqui um breve resumo para vocês. O grupamento amina do aminoácido é transferido para o cetoglutarato, que já vai estar lá no metabolismo, né? Porque é o intermediário do ciclo de Krebs. Esse cetoglutarato recebe o grupamento amina e forma glutamato. No momento que esse aminoácido perde, né? Ou seja, transfere esse grupamento amina para o cetoglutarato, sobrou o esqueleto carbônico. Esse esqueleto carbônico agora se chama cetoácido. E aí, então, vocês vão ver nos próximos passos o que a gente faz com esse cetoácido. Lembra que ele pode ser piruvato, pode ser transformado em acetil-CoA, pode ser transformado em outro intermediário do ciclo de Krebs, ok? Então, isso aqui tem outra finalidade. O glutamato sofre processo chamado desaminação, que é o quê? Libera o grupamento amina na forma de amônia, certo? E no momento que libera a amônia, libera, então, novamente a molécula de cetoglutarato. Esse cetoglutarato volta para para passar pelo processo de uma próxima transaminação, tá? O que tem de importante aqui que eu acabei esquecendo de falar? Essa enzima aminotransferase, ela tem uma coenzima, PLP, tá? Que é uma vitamina B6, tá? Então, é importante vocês se atentarem a essas coenzimas, né? Para vocês entenderem a influência das vitaminas e dos minerais nos metabolismos, ok? Então, esse processo chamado transaminação e desaminação. Aqui, novamente, é o mesmo processo, tá? O estágio 1 e estágio 2. Estágio 1, transaminação. Estágio 2, desaminação. Só para mostrar para vocês uma maneira diferente do que eu já falei, tá? Então, o aminoácido é transferido para o cetoglutarato, forma glutamato. O glutamato passa pela desaminação, libera NAD+, e amônia. A amônia vai para o ciclo da ureia, estágio 3, e é liberada a ureia na urina. Certo? Então, como eu estava falando antes, tá? Vou falar para vocês, eu mostrei para vocês o aminoácido transferindo seu grupamento amina para o cetoglutarato e formando, então, glutamato. Mas não é só glutamato em que ele é convertido. A gente tem 4 aminoácidos que desempenham esse papel importante no metabolismo. A gente tem o glutamato, que eu já mostrei para vocês o que acontece. Ou seja, vocês têm o aminoácido, né, que pode vir da ingestão. Esse aminoácido transfere seu grupamento amina para um cetoglutarato e forma glutamato. Tá aqui, esse glutamato, então, passa por desaminação, libera a amônia, que vai para o ciclo do ácido, para o ciclo da ureia, para liberar a ureia a amônia na forma de ureia na urina, certo? Esse é um passo, que é o que eu mostrei anteriormente, né? Transaminação e desaminação. Mas a gente ainda tem outros 3 aminoácidos que têm um papel importante. A glutamina,
Essa glutamina, ela é oriunda dos músculos e de outros tecidos, tá? Então, essa glutamina oriunda de músculo ou de outros tecidos também pode liberar o seu grupamento amina por desaminação, e no momento que ela libera o seu grupamento amina, ela forma um novo glutamato, tá? Vocês podem ver que aqui tem um NH2, tá? E aqui tem um NH3, tá? Então, ela libera NH4 e libera um glutamato, ok? Essa glutamida, então, pode ser convertida, o glutamato libera mais um glutamatamina e é convertida em cetoglutarato. Tanto o glutamato quanto a glutamina, no momento que elas liberam o grupamentoamina, eles formam glutarato. Esse glutarato pode voltar lá para o ciclo de Krebs, certo? E ainda vocês têm a alanina. A alanina é um aminoácido que é oriundo do músculo. Para isso eu vou vir para essa outra figura e para mostrar para vocês que a alanina ela pode ser convertida em piruvato. Por quê? Porque vocês têm a proteína muscular, essa proteína muscular quando liberados aminoácidos em excesso, vai liberar a amônia. Essa amônia, então, ela pode dar origem, né, a um glutamato, como eu já expliquei, e esse glutamato, então, transfere o seu grupamento amônia, né, amina, quer dizer, desculpem, para um piruvato e forma a alanina, tá? Que tá aqui, ó, piruvato mais o grupamento amina forma alanina. Essa alanina, ela vai ser transferida para o fígado. No fígado, a alanina transfere o seu grupamento amina para o cetoglutarato, né? Tanto aqui quanto aqui é a mesma reação. No momento que a alanina transferiu o seu grupamento amina para um cetoglutarato, mesmo processo que eu falei antes, né? Uma transaminação, libera glutamato e piruvato, volta a ser piruvato que veio lá de cima, certo? Do músculo. Esse piruvato participa então das reações de gliconeogênese e produz glicose. Essa glicose vai para a corrente sanguínea, chega no músculo pela glicólise é transferida em piruvato e assim vai ocorrendo então essa via. Essa amônia liberada, então, no momento que a alanina transfere o seu grupamento amina para o cetoglutarato e forma glutamato, ela vai para o ciclo da ureia e é liberada na ureia na forma de ureia na urina, tá? Então, a alanina é oriunda do músculo, a alanina que veio do músculo que chegou no fígado. Quando chega no fígado, né, essa figura aqui, isso aqui, essa parte aqui da figura é daqui, tá? A continuação aqui, isso aqui que está ocorrendo aqui, é o que vai ocorrer aqui, certo? Então, essa alanina oriunda do músculo transfere o seu grupamento amina para um cetoglutarato e forma piruvato e glutamato. O glutamato sofre desaminação, libera o grupamento amina na forma de amônia, que vai para o ciclo da ureia. Tá? Então, essas figuras aqui fornecem uma visão geral para vocês das vias catabólicas da amônia, tá? E dos grupaminas nos vertebrados, ok? Tanto de grupamentos amino oriundo da ingestão das proteínas ou do músculo, tá? A maior parte desses aminoácidos, eles vão ser, então, metabolizados no fígado, ok? E a maior parte dessa amônia gerada no processo ou é reciclada, né, para formação de uma nova proteína, tá? Ou o excesso, então, é excretado na forma de ureia. Então, vocês têm que lembrar o quê? Desses 4 aminoácidos, que são os aminoácidos que desempenham esse papel central no metabolismo e que são convertidos para intermediários do ciclo de Krebs. Vocês lembram do cetoglutarato, lá do ciclo de Krebs, lembram do piruvato e lembram do oxalacetato. Então, o grupamento amina desses aminoácidos foram todos liberados na forma de amônia, que participou do ciclo da ureia, e foi liberado na forma de ureia, certo? Foi excretado na forma de ureia. E o esqueleto carbônico do glutamato, da glutamina, da alanina e do aspartato foram convertidos em cetoglutarato, piruvato, oxalacetato, que são intermediários do ciclo de Krebs, ok? Então, isso que vocês vão ter que lembrar para a gente poder conversar nos próximos
slides, tá? Aqui, então, a gente tem tudo que a gente estava falando agora, só que já incluindo o ciclo da ureia, porque até então eu só falava que o grupamento amina era excretado na forma de ureia pela ureia produzida no ciclo da ureia, tá? Então, o que a gente estava falando antes era só essa partezinha de cima aqui. Ó, vocês têm os aminoácidos que podem vir da ingestão de proteínas, tem a glutamina, né, que pode vir dos tecidos extrahepáticos, como músculo. Vocês têm a alanina, que foi produzida do músculo, certo? Então, o que vai ocorrer agora, tá? Não sei se para vocês ficou bem claro a parte da alanina do músculo. Deixa eu tentar dar uma resumida para vocês. No caso, a alanina que vem do músculo, que eu mostrei no slide anterior, tá? Ela vai sofrer essa transaminação, ou seja, a transferência do grupamento amina das proteínas para o glutamato, e depois esse grupamento amina é transferido para o piruvato, no caso de contração muscular, tá? Então, isso ocorre da formação de alanina no músculo, no caso da contração muscular, tá? Não sei se vocês tinha ficado bem claro isso, tá? Então, tanto no músculo quanto em outros tecidos, né, que degrada esses aminoácidos como um combustível. Então, vai degradar esse aminoácido como um combustível, tá? E aí, esse grupamento amino, ele é coletado, né, na forma de glutamato lá no músculo, e esse glutamato, por transaminação, transfere o grupamento amina para o piruvato, e aí se transforma em alanina, tá? Então, essa alanina foi transferida para o sangue e depois vai seguir para o fígado. Então, aí agora é essa alanina aqui que a gente vai trabalhar ela para a liberação do grupamento amônia, tá? Certo? Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, eu ainda posso continuar esclarecendo para vocês nos mecanismos de dúvidas, né? Que eu disponibilizei para vocês. WhatsApp, e-mail, Moodle, tá? Então, vocês têm a alanina, né? Produzida lá da contração muscular no músculo, que foi transferida para o fígado. Tem os aminoácidos da ingestão e tem a glutamina produzida também em tecidos extrahepáticos, certo? Então, todos os aminoácidos que vocês ingerem, né? O que vocês têm no organismo, eles são convertidos em um desses aminoácidos intermediários, né, que tem, então, essa importância no metabolismo, que desempenham esse papel central no metabolismo. Ainda vocês têm o aspartato, que também está aqui, que eu já vou falar para vocês, tá? Então, no momento que esses aminoácidos passam pelo processo de transaminação, ou seja, transfere o seu grupamento amina, tá? Para um cetoglutarato, esse cetoglutarato agora começa a se chamar glutamato. Então, tanto no caso da glutamina, quanto no caso dos aminoácidos da ingestão, quanto da alanina, a gente vai transferir esse grupamento amina, NH3, para um cetoglutarato, para produzir glutamato, que está aqui ou já está aqui, tá? No caso, esse aqui é o que se vem dos aminoácidos da ingestão ou da alanina. No caso de ser glutamina, esse glutamato formado já vai estar dentro da mitocôndria, porque a glutamina ela consegue, então, permear para dentro da mitocôndria e já liberar, ser transformada em glutamato dentro da mitocôndria. Nesses outros casos, não. É o glutamato, então, que passa para dentro da mitocôndria, tá? Dentro da mitocôndria, esse glutamato, ele vai sofrer o processo de desaminação e liberar o grupamento amônia, tá? No momento que ele libera o glutamato amônia, ele libera o cetoglutarato também, como a gente já viu no processo de desaminação anteriormente. Esse cetoglutarato que está dentro da mitocôndria, ele pode, tá, trabalhar em conjunto com o oxalacetato, tá, que veio lá do ciclo de Krebs. Esse oxalacetato, tá, o que ele vai fazer? Esse oxalacetato, ele pode trabalhar como sendo um cetoglutarato, né? Como se fosse um cetoglutarato, mesmo a finalidade que tem o cetoglutarato, que é captar o
grupamento amina do glutamato, então o glutamato transfere o seu grupamento amina para o oxalacetato e produz aspartato. Esse aspartato é um aminoácido produzido dentro da mitocôndria que vai ter uma finalidade que logo mais a gente já vai falar dela, aqui embaixo, tá? No momento que esse oxalacetato, ele capta, então, esse grupamento amina do glutamato e forma aspartato, né? Esse glutamato que transferiu seu grupamento amina para o aspartato formou um novo cetoglutarato. E esse cetoglutarato, então, vai ser utilizado, né, na via do ciclo de Krebs, ok? Então, essa é a função do aspartato, como eu falei, que também é um dos aminoácidos que desempenham um papel central no metabolismo. Tá, então vocês têm a alanina, tem o glutamato, e tem a glutamina e tem o aspartato. É o esqueleto carbônico que vem do oxalacetato, esse oxalacetato, vocês lembram que ele é lá do ciclo de Krebs, e em verde a amina, né, que pode vir ou aqui da alanina, ou aqui dos aminoácidos da digestão, ou ainda da glutamina. Produzida, né, transferida para o glutamato, e o glutamato, então, transfere para o oxalacetato e forma aspartato. O grupamento amina que foi liberado da desaminação do glutamato ou da desaminação de uma glutamina, porque também pode ser do glutamato ou a própria glutamina mesmo sofrer a desaminação e liberar grupamento amina. Esse grupamento amina, agora ele vai passar por um processo, tá? Por uma reação, onde tem uma entrada de HCO3, tá? De um ácido, que tem carbono, tem gasto de energia, então a gente vai gastar 2 ATPs e vai formar o composto chamado carbamoil fosfato, tá? A gente gasta 2 ATPs, mas na verdade é só um grupamento fosfato que vai ser adicionado, tá? E esse C veio da onde? Do HCO3, né? Do ácido. Então, esse carbono e esse oxigênio. E o grupamento amina agora é NH2, ok? Então, esse carbamoil fosfato é um intermediário, né? Do ciclo da ureia. Na verdade, ele é o primeiro composto, né? Que foi formado a partir dessa amônia liberada, né? Do processo de desaminação do glutamato ou da glutamina. E esse grupamento amina se transformou em carbamoil fosfato. O carbamoil fosfato vai se ligar na ornitina. A ornitina é um aminoácido, mas ele não é utilizado para degradar, ele atua no ciclo da ureia, tá? A ornitina se liga ao carbamoil fosfato e produz um composto chamado citrulina, tá? Então, vocês vão ver que sempre o carbono que veio daqui do ácido vai estar aqui. O nitrogênio que veio aqui do grupamento amina, da desaminação, vai estar aqui. O resto, então, é a ornitina, tá? Então, esse composto chama citrulina, ok? Esse carbamoil fosfato, né, que entrou no ciclo e se ligou a esse aminoácido que não é utilizado na síntese proteica, sim, no ciclo da ureia, né, ele vai agora, né, chamado citrulina, ele vai ter mais um gasto de ATP. Esse gasto de ATP vai liberar 2 grupamentos fosfato, tá? E vai se ligar essa citrulina a um AMP, porque se eu liberei os 2 grupamentos fosfato, quem sobrou? Adenosina monofosfato. Então, aqui eu tenho a adenina, tenho o açúcar do adenosina monofosfato, e aqui eu tenho o grupamento fosfato. Então, eu vou ligar todo o resto do AMP, adenosina monofosfato, à citrulina. Tá? Então, fica um intermediário chamado citrulil AMP. E tem gasto de ATP também, tá? Esse intermediário citrulil AMP, agora ele vai utilizar aquele aspartato produzido lá dentro da mitocôndria, né? Esse aminoácido produzido lá dentro da mitocôndria, né? Que foi produzido a partir do grupamento amina,
transferida do glutamato para oxalcetato, formado então asparto. Esse aspartato, né, ele sai da mitocôndria e agora vai participar do ciclo da ureia, tá? Então, a gente vai ter gasto, os dois gastos de ATP aqui, e essa reação, ela ocorre devido à energia de saída dos grupamentos fosfato, tá? Esse composto agora chamado arginino-succinato, que foi formado a partir do intermediário citrulil AMP com o aspartato, ele é formado pela saída do AMP, sai o adenosina monofosfato, e na posição onde saiu a adenosina monofosfato, eu vou ligar o aspartato. O grupamento amina está aqui em verde, em amarelo o carbono que veio lá do ácido, e em azul o grupamento amina que veio lá, o nitrogênio que veio lá do grupamento amina, tá? Então, eu vou ter aquela porção que era a citrulina e vou ter a porção que é o aspartato. E agora esse composto vai se chamar arginino-succinato, tá? No momento que arginino-succinato foi formado, eu vou ter, então, a próxima reação, que é a liberação de um fumarato. Por que ocorreu isso de pegar o aspartato e ser utilizado o aspartato aqui no ciclo da ureia? A finalidade é esse nitrogênio, tá? Por quê? Vou falar um pouquinho mais na frente. Olhem para a estrutura da ureia. Eu tenho um nitrogênio, NH2, que está em azul, que veio aqui da amina, né, que foi liberada da desaminação. Em verde, eu tenho um nitrogênio. Da onde saiu esse nitrogênio? Dessa outra amina, do aspartato formado lá na mitocôndria. Então, a ureia, ela tem 2 nitrogênios. Só que se vocês olharem, aqui a citrulina, tá? Ela só vai ter um aqui. Esses outros 2 fazem parte aqui da ornitina, que tem um aqui e tem um aqui. E eu preciso, como é um ciclo, ela vai ter que voltar, certo? Então, eu vou precisar adicionar mais um nitrogênio. Esse nitrogênio é adicionado na forma de aspartato. Então, agora eu já tenho meus 2 nitrogênios que eu necessito para liberar a ureia. O fumarato é o intermediário do ciclo de Krebs. Se vocês voltarem lá no ciclo de Krebs, vocês vão lembrar dele. Então, esse fumarato vai lá para o ciclo de Krebs. E esse arginino-succinato agora passa a se chamar arginina. Perdi o fumarato e começa a chamar arginina. Tem os 2 nitrogênios necessários para a formação da ureia, só que eles estão na forma de... eu tenho CNH2, NH2, e eu tenho todo um outro restante aqui, que é o quê? A ornitina. Para eu ter essa separação e esse nitrogênio que está aqui voltar a ser como era na ornitina, eu vou precisar de quê? 2 hidrogênios. Então, vai entrar uma molécula de água. Essa molécula de água doa os seus 2 hidrogênios para esse aqui. Esse aqui, então, NH passa a ser NH3 e volta a ser a estrutura da ornitina. Certo? Então, isso aqui volta a ser a ornitina, que é o início do ciclo. E esse oxigênio da água vai para onde? Aqui, ó, a ureia tem um oxigênio. Então, esse oxigênio da água que entrou vai se ligar nesse carbono e agora eu formei a ureia. E essa ureia é liberada, né? E vai ser expelida, então, pelos rins na forma de ureia, né? Dependendo o tipo de liberação, depende em qual ser vivo né? Se for animais aminoetélicos, né, a maior parte dos vertebrais aquáticos, eles liberam mesmo na forma de amônia, para eles não é tóxico. Nos animais ureotelíticos, líquos, na verdade, ureotélicos, desculpem, que são os vertebrados terrestres e também tubarões, a gente libera na forma de ureia, que foi como eu mostrei aqui. E ainda animais como aves e répteis liberam ácido úrico, tá? Então, por a amônia, né, nesse estado ser tóxica, ela tem que ser transformada em ureia. E aí, essa ureia ela é eliminada pelos rins, tá? Ou seja, eliminada na urina, né? Na forma de ureia. E aí, a gente tem, então, o ciclo da ureia
completo aqui para vocês. Então, se vocês puderem observar, vocês vão ter 2 grupamentos aminas que vão ser utilizados no ciclo da ureia, vocês vão ter gasto de 3 ATPs, tá? Para liberar uma molécula de ureia, que foi o que a gente viu aqui. Um grupamento amina daqui, um grupamento amina daqui, né? Esse veio da desaminação do glutamato, esse aqui também veio da desaminação de outro glutamato, só que ele foi formado aspartato dentro da mitocôndria, e esse aspartato no ciclo da ureia foi utilizado, né, para transferir esse grupamento amina para o intermediário do ciclo da ureia, para daí sim dar origem para a ureia, ok? E o ATP, a gente gastou o ATP aqui, gastou o ATP aqui. Aqui a gente gastou 2 ATPs, aqui a gente gastou um ATP, ok? Então, a gente teve os 3 gastos de ATP. Vou mostrar isso aqui já para vocês, que é o aspartato, né? Ele foi formado a partir do oxalacetato. Fumarato, produzido no ciclo da ureia, também. Qual a função deles? Por que eles têm uma ligação com o ciclo de Krebs? Por quê? Porque eles vão ter, então, essa ligação. Esse aqui veio do ciclo de Krebs, esse aqui vai para o ciclo de Krebs. Então, vocês têm uma ligação do ciclo da ureia, né? Que está aqui, com o ciclo, que está aqui fora, né? Porque o ciclo da ureia é no citosol, com o ciclo da ureia, tá? Já mostro isso aqui com mais detalhes para vocês. Aqui eu mesmo desenho só trazendo para vocês ele maior para vocês enxergarem, tá? Se vocês precisarem com mais detalhes. Mas também vocês podem ter acesso às figuras nos livros, né, da biblioteca online. No caso, que está online é o Bioquímica Ilustrada. Vocês vão ter essas mesmas figuras, ok? Então, tem essa, que é o início do ciclo, né, que está antes da que está dentro da mitocôndria. E vocês têm o ciclo, então, que ocorre no citosol. A integração, então, que eu estava falando dos dois. A gente teve o ciclo da ureia, que a gente trabalhou agora, que ocorre parte dentro da mitocôndria e parte fora da mitocôndria, no citosol, né? Porque a citrulina formada na mitocôndria, ela vai para o citosol, que é onde vai ocorrer a formação da ureia. Essa citrulina tem esse intermediário, que é arginino succinato. Esse arginino succinato formado, ele vem de um aspartato. Esse aspartato, ele foi produzido dentro da mitocôndria, onde um glutamato transferiu fez a transaminação, que é transferir o grupamento amina para um cetoglutarato, né, que pode vir do ciclo de Krebs, para formar aspartato. Esse aspartato, então, vai para o citosol e é utilizado no ciclo da ureia. No ciclo da ureia, vocês lembram que ocorre a liberação de fumarato. O fumarato, ele pode ser transformado em malato, o malato entra para dentro da mitocôndria e é utilizado, então, no ciclo de Krebs. É produzida energia? Sim, é produzida energia. Por quê? Porque esse fumarato, né, ou seja, o malato produzido depois do fumarato, ele é transformado em oxalacetato. Se vocês voltarem lá no ciclo de Krebs, vocês vão lembrar que nessa reação ocorre a liberação do NADH. O NADH liberado do ciclo de Krebs produz 2,5 ATPs lá na cadeia transportadora de elétrons. Mas no ciclo da ureia a gente tem gasto de ATP, 4. A gente gasta 2 para formar o carbamoil e depois mais 2 para formar o intermediário no ciclo da ureia, né? No momento que a gente precisa lá do AMP para o intermediário citrulil AMP. Então, a gente tem gasto de 4 ATP, mas a gente produz um NADH, tá? Isso aqui a gente chama de bicicleta de Krebs. Por que bicicleta? Porque dá a entender, se vocês olharem outras figuras também em livro, vocês vão ver que são como se fossem 2 rodas, né? O ciclo de Krebs com o ciclo da ureia, interligados, tá? Então, quais são os intermediários que fazem essa integração? Fumarato, aspartato, oxalacetato, né? Oxalacetato da onde? Oxalacetato que pode vir aqui do ciclo de Krebs, né? Porque no momento que o aspartato é utilizado lá no ciclo da ureia, né? Onde transfere seu grupamento amina no ciclo da ureia, para produzir a ureia, o oxalacetato é liberado novamente. E esse oxalacetato pode ser utilizado
lá no ciclo de Krebs de novo, se fizer oxalacetato, malato, forma oxalacetato novamente. Então, isso aqui também forma um ciclo, que a gente chama lançadeira malato-aspartato, tá? O aspartato se transforma em oxalacetato em malato, o malato volta para o ciclo de Krebs e forma novamente um oxalacetato, ok? Até aqui, a gente só falou do nitrogênio, a gente não falou nada do resto da cadeia carbônica, né? Então, o que vai acontecer com o esqueleto carbônico, né? Com a parte que é carbono, oxigênio e hidrogênio. A gente ainda não falou deles, então a gente precisa agora falar do resto, porque até agora a gente só liberou o grupamento amina, certo? Ou seja, a gente só liberou o nitrogênio do aminoácido. Então, os 20 tipos de aminoácidos, após sofrer a transaminação, a desaminação, liberar o grupamento amina, eles irão para vias diferentes, formando metabólitos diferentes. Quais são os metabólitos formados? Coloquei estrelinha aqui para vocês, tá? Podem formar esses aminoácidos, por exemplo, glutamato, pode formar cetoglutarato, como vocês já viram, já acontece ali no momento da desaminação, vocês liberam o grupamento amina e formam um novo cetoglutarato. O cetoglutarato é utilizado no ciclo de Krebs, certo? Esses aminoácidos também podem formar succinil CoA, tá? Esses outros aminoácidos aqui podem formar fumarato, como vocês também já viram, né? Eu tenho aspargina, aspartato, pode formar oxalacetato, ok? Esses outros aminoácidos podem formar piruvato, ou seja, o esqueleto carbônico deles dá origem ao piruvato. Esses aqui que estão em azul, o esqueleto carbônico vai dar origem ao acetil-CoA. Esses outros aqui, o esqueleto carbônico dá origem a cetoacetil-CoA, que vão formar corpos cetônicos. O que está em rosa, a gente fala que são aminoácidos glicogênicos. Por que aminoácidos glicogênicos? São aminoácidos que podem dar origem a uma nova glicose, pela gliconeogênese. Ok? Em azul, são os aminoácidos que vão dar origem a quem? A corpos cetônicos, porque o esqueleto carbônico, ele vai formar acetil-CoA, acetoacetil-CoA, e o acetoacetil-CoA, ou o excesso de acetil-CoA, formar novos corpos cetônicos, tá? Então, alguns dos aminoácidos formam intermediários do ciclo de Krebs e podem formar uma nova glicose, no momento que eu tenho esses intermediários dando origem ao oxalacetato, então, pela via da gliconeogênese, forma uma nova glicose. Ou esses aminoácidos, o esqueleto carbônico dá origem a acetil-CoA, né? E o excesso de acetil-CoA, quando em jejum, dá, então, proporciona, então, a formação de corpos cetônicos. Aqui uma tabelinha só com os nomes. Tem alguns que fazem as duas coisas, né? Ou seja, eles formam piruvato, esse piruvato forma oxalacetato e forma uma nova glicose pela gliconeogênese, ou forma acetil-CoA, e o acetil-CoA pode formar corpos cetônicos. Eles vão ter os dois mecanismos, tá? Então, aqui, novamente, o que eu já estava falando para vocês, ok? Só retomando o que a gente já vinha conversando, que após a remoção do grupamento amina, então a estrutura carbonada, ou seja, carbono, oxigênio, hidrogênio e os aminoácidos são degradadas a esses intermediários, piruvato, intermediário do ciclo de Krebs ou acetil-CoA. O destino final desses intermediários vai ser oxidar o piruvato ou intermediário do ciclo de Krebs ou acetil-CoA na oxidação do ciclo de Krebs para produzir NADH, FADH2 e ATP, ou pode ser utilizado para síntese de uma nova glicose pela via da gliconeogênese. Ou se eu estiver bem alimentada, que eu não estou precisando de energia, eu posso converter esses intermediários a gordura, ou seja, a triacilglicerol. No caso, lipogênese, síntese de lipídios, né? Porque como é que a gente sintetiza um lipídio? Não é pegando um acetil-CoA com outro acetil-CoA que veio na forma de malonil para formar
um ácido graxo de 4 carbonos, e depois pegar mais 2, formar de 6, depois pegar mais 2, formar de 8, e assim, consequentemente, até formar um de 16, que é o palmítico. Então, se eu estiver bem alimentada, que eu não estou precisando de energia, eu vou produzir lipídios a partir do esqueleto carbônico, né, dos aminoácidos. Isso quando os aminoácidos a gente tem uma ingestão em excesso, né? Segundo a natureza dos produtos da degradação dos aminoácidos, eu vou ter os aminoácidos glicogênicos, que a parte carbônica vai formar piruvato ou outro intermediário que pode produzir glicose, ou no caso de cetogênicos, onde o esqueleto carbônico eles são convertidos a acetil-CoA, e esse acetil-CoA não vai dar origem a uma nova glicose, e sim a corpos cetônicos, tá? Aqui tem uma figurinha só para ilustrar para vocês isso que eu estava falando. Ok? E como que se dá a síntese, né, desses aminoácidos? Então, o que a gente tem? A fonte de amônia, né, como eu já tinha falado um pouquinho antes, a fonte de amônia, ou seja, a fonte de nitrogênio que a gente tem, tá? Vai ser, então, no nosso caso, da alimentação, ou seja, porque a gente se alimenta utilizando plantas e animais. Essas plantas que são produtoras de nitrogênio, ou os animais que ingeriram essas plantas, eles vão estar consumindo nitrogênio. Porque os únicos seres capazes de fixar nitrogênio são as plantas. Então, vocês têm as plantas, elas são fixadoras de nitrogênio, né? A partir de bactérias. Então, por quê? Porque o nitrogênio da atmosfera, do ar, né? Ela é composta por 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Mas como a gente não consegue pegar esse oxigênio e fixar ele no nosso nesse metabolismo, a gente depende que as bactérias das plantas, né, e das raízes, eles façam essa fixação de nitrogênio e convertam esse nitrogênio em amônia. Essa amônia convertida pela fixação das plantas e raízes, ela pode ser nitrificada, né, ou degradada em aminoácidos. Então, essa amônia que veio da fixação de nitrogênio das plantas, ela pode ser convertida, né, a aminoácidos. E aí, no momento que a gente consumir as plantas ou consumir carne, né, que vem lá do animal, ou raízes, né, também, e essa carne, ela, né, o que seria o músculo? É a proteína. E a gente ingerir essa proteína, a gente vai ter, então, acesso a esse grupamento amino, certo? Ou seja, a esses aminoácidos. Por isso que é importante a gente conhecer quais são os aminoácidos que são essenciais, ou seja, aqueles que o nosso corpo ele não vai sintetizar, e sim, a gente vai precisar ingerir na alimentação. Esses que estão com asterisco são os aminoácidos essenciais. Esses aqui, o nosso metabolismo, ele não vai sintetizar, tá? Ele vai simplesmente, ele é dependente simplesmente da ingestão de proteína, tá? Que pode vir ou de um vegetal, ou de uma raiz, ou de uma proteína animal, certo? E alguns outros aminoácidos, não, eles são sintetizados no organismo, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente pega uma proteína que a gente já tem, né, no nosso organismo, degrada essa proteína, libera o aminoácido, né, libera o grupamento amina para sintetizar uma nova proteína. Então, é isso que vai ocorrer. Então, a gente tem esse grupamento amina ou da ingestão, né, de aminoácidos da alimentação, ou o próprio grupamento amina da degradação de proteínas do metabolismo, tá? Mas a gente não fixa, a gente não tira o nitrogênio da atmosfera. Quem consegue fazer isso somente são as plantas a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? No caso do nitrogênio, ok, já entendemos de onde vai sair o nitrogênio, mas e o resto do aminoácido, de onde sai? O resto do aminoácido vai sair, ou seja, a parte de carbono, oxigênio e hidrogênio, que vai dar origem ao aminoácido, vai sair de alguma dessas vias. Quais são as vias? As vias da pentose fosfato, tá? Que a gente já viu a pentose fosfato lá no metabolismo de carboidratos. Então, por exemplo, a histidina, ela vem
né? A parte carbônica vem dos intermediários da pentose fosfato, como ribose 5-fosfato. Ou pode vir dos intermediários do ciclo de Krebs, por exemplo, fosfoglicerato vai dar origem à serina, que é um aminoácido, a serina ainda pode dar origem à glicina e cisteína, ou o fosfoglicerato, que é um intermediário da glicólise. Isso aqui é a glicólise. Lembra que tem 10 passos? 4 estão aqui inibidos, porque não dão origem a nenhum aminoácido. Mas o fosfoglicerato dá origem a aminoácido, como a eritrose 4-fosfato, que vai dar origem a triptofano, fenilalanina e tirosina. Fosfenol piruvato, que é um intermediário também da glicólise, também vai dar origem a esses 3 aminoácidos. O piruvato, ele vai dar origem, né? O esqueleto carbônico do piruvato, o piruvato é carbono, oxigênio e hidrogênio. Ele vai dar origem a alanina, valina, leucina, isoleucina, certo? E os intermediários do ciclo de Krebs, como cetoglutarato, que a gente já falou bastante hoje, e oxalacetato, que a gente falou bastante hoje, eles dão origem a aminoácidos. Lembra que o oxalacetato, ele pega a amina, né, de um glutamato que a gente tenha, né, no nosso organismo, do aminoácido que a gente já tem no nosso organismo, ele pega o grupamento amina desse aminoácido e forma aspartato. O aspartato ele ainda dá origem a asparagina, metionina, treonina, lisina. Então, o oxalacetato é o intermediário do ciclo de Krebs que dá origem a outros aminoácidos, sintetiza outros aminoácidos, como o cetoglutarato. Lembra que o cetoglutarato ele vai pegar o grupamento amina de qualquer outro aminoácido do nosso organismo, né? Ou seja, a gente vai degradar uma proteína do nosso organismo para liberar o grupamento amina, né? Esse grupamento amina ele vai ser transferido para o cetoglutarato por transaminação. Esse cetoglutarato, então, vai dar origem ao glutamato. O glutamato ainda pode dar origem à glutamina, prolina, arginina. Então, esses intermediários estão aqui em rosa e azul, né? Eles eles dão origem a outros aminoácidos. Então, a cadeia carbônica vem desses intermediários. O grupamento amina vem da degradação de uma outra proteína. Além disso, além da síntese de outros desses aminoácidos que aqui eu mostrei, o nitrogênio e o esqueleto carbônico, né, podem dar origem a outros compostos, como porfirinas, que tem ação na cadeia transportadora de elétrons, tá? Como a creatina, tá? Que atua no armazenamento do grupamento fosfato. A gente tem que depois são passados para o ATP, né? Para a formação de ATP. A gente tem a glutationa, né? Que ela trabalha como um tampão redox, ou seja, mantém normal a concentração de espécies reativas de oxigênio no metabolismo, tá? Ou seja, remove peróxidos tóxicos no metabolismo. E ainda a gente tem também a síntese de neurotransmissores, tá? Como dopamina, neuropinefrina, serotonina, histamina, tá? Que são neurotransmissores que dependem da síntese desses aminoácidos, tá? Não posso passar para vocês aqui passo a passo como que o piruvato se transforma em alanina, como que ocorre a síntese exata, a reação exata, tá? Porque isso não está bem descrito ainda na literatura o passo a passo, mas a gente sabe que a alanina, por exemplo, ela vem do esqueleto carbônico de um piruvato e da amina de outro aminoácido, tá? E aí, então, a gente tem origem para uma alanina, tá? Tendo, então, os aminoácidos, a gente pode produzir uma nova proteína. A síntese de proteína, ela requer, né, então, ribossomos, né, RNA mensageiro, RNA transportador e fatores proteicos. Isso aqui vocês devem lembrar um pouquinho lá do ensino médio. O ribossomo, então, né, é o local da célula onde ocorre a síntese de proteínas, onde o RNA mensageiro e o transportador se ligam ao ribossomo durante a síntese proteica para ordenar exatamente a ordem desses aminoácidos,
certo? Um conjunto de 3 bases adjacentes determina, então, a sequência específica de um aminoácido para formar, então, uma proteína. Que, se vocês lembrarem lá da aula de proteínas, o que é uma proteína? São sequências de aminoácidos, são cadeias de aminoácidos ligadas, certo? Então, para finalizar o metabolismo de proteínas, eu vou falar um pouquinho da integração metabólica que eu tenho. O metabolismo de proteínas com o metabolismo de carboidratos com o metabolismo de lipídios, tá? Porque esses 3 metabolismos, eles se integram. E eles se integram baseado numa regulação hormonal, que a gente já trabalhou. Glucagon, insulina, adrenalina. Depende também do período absortivo, se a gente está bem alimentado, saindo num jejum prolongado. Fazendo, então, um resumo, né, para vocês da regulação, a gente trabalhou com os carboidratos, né, que liberavam piruvato, o piruvato formava acetil-CoA, o acetil-CoA entrava no ciclo de Krebs, formava, então, liberava CO2, produzia NADH, FADH2 e ATP, né? Esses NADH, FADH2 iam para cadeia transportadora de elétrons, transferiam seus elétrons para o oxigênio, formavam água e sintetizavam mais ATPs. No caso das proteínas, a gente vai formar novos aminoácidos, né? Pode produzir piruvato, pode produzir, no caso, se eu tiver, né, uma alta concentração de acetil-CoA e não tiver necessitando de energia. E no caso de lipídios, a gente também viu a liberação de ácidos graxos, esses ácidos graxos, então, sendo oxidados pela beta-oxidação, produzindo acetil-CoA, o acetil-CoA, então, entrando no ciclo de Krebs, né, para produzir energia, ou, no caso, de eu estar em jejum, né, prolongado, eu utilizar o oxalcetato do ciclo de Krebs para produzir piruvato, esse piruvato, então, na gliconeogênese, produzir glicose para ser utilizada como energia. Então, a gente tem a integração, ou seja, eles se integram, né, os compostos formados na degradação dessas macromoléculas, carboidrato, proteína e lipídios, elas se integram, certo? A proteína, então, ela pode se converter em glicose? Sim, porque lembra que vocês têm alguns aminoácidos, que são aminoácidos glicogênicos, que produzem o esqueleto carbônico, produz intermediários do ciclo de Krebs, né? E esses intermediários, por exemplo, o oxalcetato, pode produzir uma nova glicose pela gliconeogênese? Então, pode. A proteína pode ser transformada, ser convertida em ácido graxo? Sim, porque vocês lembram que alguns aminoácidos, eles são convertidos a esses intermediários, podem produzir acetil-CoA, e esse acetil-CoA é a molécula, então, que dá origem a um ácido graxo, né? A glicose pode ser convertida a ácido graxo? Também, a gente viu que glicose, né? Quando a gente tem uma ingestão de carboidratos em excesso, a gente produz bastante acetil-CoA e não está precisando de energia, esse acetil-CoA, ele é destinado para a produção de ácido graxo. A glicose, ela pode dar origem a uma proteína? Não, a proteína só é produzida a partir de uma nova proteína. O ácido graxo dá origem a uma glicose? Não, o ácido graxo não. Agora, o produto da degradação do ácido graxo, né, que é o acetil-CoA, daí sim. Ok? Mas não no ácido graxo direto, né? O ácido graxo dá origem a uma proteína? Também não, como eu já mencionei. Então, essa regulação, né, ela é em resposta ao organismo. Se eu tenho muita abundância de alimento, eu tenho escassez, né, de nutriente. As enzimas, cada rota metabólica que a gente trabalhou, ela tem uma enzima regulatória, né? Os processos, eles são os processos mais importantes, né? Eles têm compartimentos celulares diferentes, né? Então, a gente tem que saber o que ocorre no citosol, o que ocorre na mitocôndria, depende da variação da concentração enzimática, né? E da intervenção hormonal, ou seja, se o hormônio, então, tiver ativo, né? Tiver sinalizando para aquela reação ocorrer, ou tiver sinalizando para a reação, né? Para o metabolismo ser inativado. A regulação pode ocorrer em 2 níveis, ou seja, dependendo em qual compartimento celular ela ocorre e em qual hormônio, né, que vai estar sendo sinalizado.
E aqui, então, a gente tem um resumão do que a gente trabalhou de metabolismos durante a disciplina. Então, a glicólise, a quebra da glicose, ocorre no citosol e a quebra de uma glicose em 2 moléculas de piruvato. Lembram? Ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria e a oxidação do acetil-CoA até liberação em moléculas de CO2 forma ATP, NADH e FADH2, certo? A regulação, ela se dá pela síntese do citrato, né, do ácido cítrico produzidos e a oxidação. O acetil-CoA é ativa a conversão de piruvato em oxalacetato, né, pelo ciclo de Krebs, e a enzima regulatória é citrato sintase, síntese do ácido cítrico, e a isocitrato desidrogenase. É inibida por ATP e NADH, ou seja, serem muita energia, muito ATP e muito NADH, eu não preciso, né, fazer o ciclo de Krebs. Agora, se eu tenho pouco ATP, ou seja, tenho muito ADP, eu vou precisar, então, sintetizar, vou precisar ativar o ciclo de Krebs para sintetizar ATP, produzir NADH e FADH2. A gliconeogênese ocorre parte no citosol e parte na mitocôndria. Se vocês retornarem lá na aula, a gente falou disso, né? A síntese de glicose, né? É a síntese de glicose na via da gliconeogênese, síntese de uma nova glicose, a partir de compostos que não são carboidratos, como lactato, glicerol, e hoje vocês viram que aminoácidos também, né? Vai produzir uma nova glicose. Então, aqueles aminoácidos chamados aminoácidos glicogênicos. A síntese e a degradação de glicogênio ocorre no citosol, né? A síntese, ou seja, glicogênese, né, é a enzima glicogênio sintase que é ativada quando eu tiver uma alta concentração de insulina, e a síntese de uma nova de um novo glicogênio, né? Ele é inibido pelo glucagon. Ou seja, se eu estou bem alimentada, eu vou sintetizar glicogênio para armazenar para o momento que eu estiver em jejum. Se eu estou em jejum, a via que vai ocorrer é a glicogenólise, ou seja, vou degradar o glicogênio por uma reação chamada fosforólise, que é a quebra pela entrada do grupamento fosfato, né, em virtude do hormônio glucagon estar ativo, certo? A oxidação de ácidos graxos, né, ocorre na mitocôndria e é a remoção de unidades de 2 carbonos na forma de acetil-CoA, e esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs é liberado CO2, produz NADH, FADH2, que vão para a cadeia transportadora de elétrons para formar mais ATP, certo? A síntese de ácidos graxos ocorre no citosol, né, e a adição de 2 carbonos que vem do acetil-CoA, né, se unindo a 3 carbonos que vem do malonil-CoA, que também veio de um acetil-CoA, usando, então, o poder redutor do NADPH, para produzir, então, nesse caso, um ácido graxo de 4 carbonos, porque sai um CO2, e aí esses 2 do acetil-CoA mais 3 do malonil-CoA, no momento que sai um CO2, perde um carbono e fica uma molécula com 4 carbonos, e assim vai sempre adicionando de 2 em 2 carbonos até chegar no número de carbonos necessário para o ácido graxo, tá? Aqui na oxidação dos ácidos graxos, lembrem da importância da carnitina para o transporte do ácido graxo para dentro da mitocôndria para poder ocorrer a oxidação pela beta-oxidação. E hoje, então, né, a gente viu o último metabolismo, que é a oxidação dos aminoácidos. A oxidação ocorre na mitocôndria, né? Liberação de ureia no citosol, certo? Aqui no citosol. E ocorre o processo de transaminação, que é a transferência do grupamento amina, depois a desaminação, que esse grupamento amina é liberado na forma livre, para no ciclo da ureia ser liberado na forma de ureia, ok? Sempre a liberação de ureia tem gasto de ATP, tá? O esqueleto carbônico, né? O resto que sobrou do aminoácido, no momento que perdeu o grupamento amina, eles são degradados a piruvato intermediário do ciclo de Krebs ou acetil-CoA. A síntese dos aminoácidos, né?
ocorre primeiro pela fixação de nitrogênio pelas plantas, né? Esse íon amônio, por transaminação, forma glutamato, glutamina, utilizados para aminoácidos não essenciais, ok? Que são os que a gente produz no metabolismo. Os essenciais a gente vai precisar ingerir da alimentação. O esqueleto carbônico, para formar esse aminoácido, né, no metabolismo, ele vem da via das pentose fosfato, do ciclo de Krebs ou da glicólise, como eu mostrei, então, nas figuras que estão aqui demonstradas também, certo? Eu vou falar um pouquinho do que ocorre em cada mecanismo, né? Por exemplo, no cérebro, o que a gente tem? A glicose é a única forma de energia, né? Importante na síntese de neurotransmissores e receptores. No cérebro também os ácidos graxos, eles não são utilizados como fonte de energia, por isso que num jejum prolongado, o que é produzido a partir dos ácidos graxos são os corpos cetônicos, tá? No fígado a gente tem metabolismo de lipídios, metabolismo de proteínas também. Então, a gente tem a transformação de ácidos graxos em corpos cetônicos e exporta esses para os outros órgãos, né? Converte o excesso de glicose da dieta em ácido graxo, que são exportados para o tecido adiposo, nas células adiposas, onde a gente armazena o triglicerídeo. E também a gente tem no fígado a síntese de colesterol e sais biliares, né? No metabolismo de proteínas, no fígado, então, no metabolismo de proteínas, a gente tem a síntese da maioria das proteínas plasmáticas e também a gente produz a ureia a partir da amônia liberada na degradação de aminoácidos, tá? Isso é o que ocorre, então, no fígado. No músculo, né? A gente tem uma interação músculo e fígado. Por quê? A gente tem o substrato energético para o cérebro, músculos e outros órgãos, que são liberados do fígado, né? Que é o metabolismo da glicose, metabolismo lipídio, metabolismo dos aminoácidos, tudo que ocorre no fígado. E a gente vai ter essa interação com o músculo, porque no músculo a gente tem uma fonte energética, né? A gente tem glicose a partir, então, da glicólise utilizada, né, no músculo. A gente tem também como fonte ácidos graxos e corpos cetônicos, e o músculo é onde a gente tem o depósito, então, de glicogênio. E esse glicogênio, então, dá origem à glicose 6-fosfato, que é o intermediário, então, do ciclo da glicólise, né, da quebra da glicose, até a formação de piruvato. Então, no músculo, a gente tem esses produtos que são formados no músculo, como o lactato ou a alanina, que é um aminoácido também liberado no músculo, né, durante a contração muscular, que vão ser transferidos para o fígado, e lá no fígado vai dar origem a uma nova glicose, né, ou um piruvato, né, no caso da alanina, ou no caso do lactato, e esse piruvato, então, vai sofrer a gliconeogênese e vai produzir uma nova glicose, essa nova glicose volta para o músculo, né, para ser utilizado, então, como energia. Então, a gente tem essa interação fígado e músculo. Qual é o controle hormonal? A gente tem a insulina controlando esses metabolismos e tem o glucagon. A insulina, ela é secretada pelas células beta do pâncreas, né, quando tiver uma alta concentração de glicose no sangue. E a insulina, ela vai sinalizar o estado bem alimentado, ou seja, eu estou bem alimentado, quem vai atuar é a insulina, porque ela vai estimular o armazenamento, né, de alimentos, ou seja, a gente vai sintetizar ou ácidos graxos, né, para formar triacilglicerol e armazenar no tecido adiposo, ou produzir glicogênio e armazenar no músculo, né? E também vai sintetizar proteína, ou seja, eu estou bem alimentada, eu não preciso utilizar proteína no metabolismo para energia, então eu sintetizo novas proteínas. Tá? Então, síntese de glicogênio, glicólise, síntese das graxas e armazenamento de lipídios, é o que estimula. E a alta concentração de insulina inibe a síntese de uma nova glicose, porque eu não preciso sintetizar, já tenho bastante, e também inibe a degradação de ácidos graxos, não tem porque usar ácidos graxos se eu tenho bastante energia. No caso do glucagon, ele é secretado pelas células alfas do pâncreas e é estimulada a sua produção de glucagon quando eu tenho pouca glicose, né?
no nosso metabolismo. Então, sinaliza que eu estou em jejum, tem pouco açúcar, né? Tem pouca glicose. E aí, esse hormônio, então, vai estimular a quebra do glicogênio, glicogenólise, ou a síntese de uma nova glicose, para eu poder ter energia, tá? Então, a enzima lipase sensível a hormônios adipócitos, né? Para ocorrer a liberação de ácidos graxos e glicerol, e aí sim eu poder produzir corpos cetônicos, né? E utilizar como fonte de energia. Esse hormônio glucagon vai inibir a síntese de ácidos graxos, porque eu preciso usar o ácido graxo, não sintetizar ácido graxo. E também vou precisar inibir glicogênio, a síntese, né, de um glicogênio, porque na verdade eu preciso utilizar o glicogênio e não sintetizar novo. E vai inibir a glicólise, porque na verdade ela não consegue fazer glicólise, porque todo o oxalacetato utilizado no ciclo de Krebs, né, ele está sendo destinado para a gliconeogênese. Então, a minha concentração de acetil-CoA, né, está sendo alta devido à oxidação dos ácidos graxos, e aí a glicólise também ela é inibida com esse hormônio. A epinefrina, ou seja, a adrenalina, né, é estimulada por situações estressantes, que é uma atividade aumentada, como no caso da contração muscular, né, no caso de exercício intenso, tá? E os efeitos metabólicos degradativos são coadjuvantes da ação do glucagon. Então, esse hormônio, ele estimula a degradação de glicogênio e de lipídios, né, triglicerídeos, aumenta a força e a frequência cardíaca, por isso que quando vocês estão em atividade intensa, né, correndo, andando de bicicleta, vocês têm uma frequência cardíaca aumentada, né, porque esse hormônio vai estimular. Tem o relaxamento dos músculos lisos, facilitando a oxigenação desses músculos voluntários, e ocorre a contração no músculo abdominal, né, desviando o sangue para os músculos esqueléticos, ok? E aqui as referências que a gente usou durante toda a disciplina, né? E as figuras, então, algumas retiradas desse livro de modo didático, né? Para demonstrar para vocês o conteúdo, então, trabalhado na disciplina, certo? Então, a partir de agora, a disciplina ela teve todo o conteúdo ministrado, né? E está disponível para vocês.